Oi gente, bom dia, tudo bem? Eventualmente vocês vão ouvir aí uns barulhinhos, porque hoje eu tô fora de casa, então vai ter barulho de carro, barulho aqui da rua. Mas eu não queria deixar de compartilhar essa mensagem com vocês. Como eu também peço que, de acordo com que vocês visualizarem, assistirem, que se essa mensagem fizer sentido para você, que você também possa compartilhar para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Certamente tem alguém hoje que precisa ouvir essa palavra, assim como eu precisava ouvir, o Senhor falou comigo. Hoje eu quero falar sobre propósito. Qual é o propósito da minha vida? Essa é uma pergunta que ela vai permeando a nossa vida e às vezes chega a nos machucar, porque nós olhamos às vezes a vida de algumas pessoas e parece tudo tão estabelecido e temos a sensação de que só a nossa vida não tem aquele movimento. Mas hoje eu tenho uma boa notícia do céu para você. Deus vai esclarecer, Deus vai iluminar a sua mente com a palavra dele com respeito ao propósito da sua vida. Então, eu queria falar um pouco sobre o próprio Jesus, né? Jesus, haviam profecias que ele viria. Maria foi avisada de que ele era o Filho de Deus, né? Então, ali havia-se uma certeza de quem ele era. Mas não havia uma certeza de como as coisas aconteceriam. Deus revelou a Jesus à medida que Jesus se relacionava com Deus, não é verdade? Então, haviam profecias sobre Jesus, mas à medida que Jesus se relacionava com o Pai, ele sabia quais seriam os seus passos, à medida com que ele se relacionava com a própria palavra, né? Porque já existiam as palavras dos profetas, as palavras de Moisés. Jesus, ele se relacionava com aquela palavra. Tanto que a Bíblia relata uma vez que ele ainda menino estava no templo falando sobre as coisas de Deus e as pessoas estavam ali ouvindo um menino falar das coisas de Deus. Então Jesus, ele se relacionava com a palavra. Então, o primeiro passo para descobrir o propósito da nossa vida é saber quem somos. Jesus sabia quem ele era. Então, você sabe quem você é? A Bíblia, ela é como um espelho. Em Tiago diz que à medida que você vê, que você aprende, você vai vendo você mesmo, você vai corrigindo a você mesmo, né? Não há quem olhe no espelho e veja aí, sei lá, uma mancha, um restinho de comida na boca e não vá corrigir. Então, a Bíblia é como um espelho. Se olhamos para a Bíblia e descobrimos quem somos, vão haver algumas verdades sobre nós que talvez o mundo não tenha nos dito. Somos filhos amados, a despeito dos nossos erros e pecados e culpas. Ele nos ama, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. A palavra fala nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos amigos de Deus. Somos filhos, somos amados, somos inteligentes, podemos ser ainda mais cheios de conhecimento de acordo com o nosso esforço, mas a inteligência é algo que Deus colocou no ser humano. Nós precisamos trabalhar a inteligência que Deus colocou na gente. E usarmos ela com sabedoria vai depender do quanto conhecemos a esse Deus, mas inteligentes todos nós somos. Então precisamos descobrir os atributos que Deus deu a cada filho, a cada um de nós. Segundo, qual é o nosso propósito? Uma vez que a gente sabe quem a gente é em Deus, Senhor, eu descobri em Ti que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou isso. Senhor, eu descobri que a minha inteligência é voltada mais para a área artística, mais para isso, mas Senhor, o que eu faço? O que eu faço com isso? E aí o inimigo tem usado uma artimanha para parar os filhos de Deus e esperar acontecer alguma coisa. Dá a sensação às vezes que de repente vai vir assim um passe de mágica e tibum, nós vamos saber nosso propósito. Gente, não é assim.
O inimigo tem usado essa armadilha para nos parar, para nos paralisar. A gente fica ali, ó, esperando. Alguns têm oportunidade de fazer um curso superior, alguns têm, mas não vou esperar. A hora que eu souber para que eu vim na Terra e eu dou um passo. Não, é você dando os passos que isso lhe será revelado. Você vai descobrir, muitas vezes, até o que você não tem aptidão. Eu já ouvi pessoas falando que pega uma tesoura, tá arriscado cortar o próprio rosto, porque não tem nenhuma habilidade manual. Tem pessoas que não tem um pingo de afinação para cantar. Tem pessoas que vê sangue e desmaia. Daí você já vai eliminando algumas possibilidades na sua vida. Mas é fazendo, é caminhando, é atirando flechas que você vai descobrir isso. Um outro passo importantíssimo para que a gente descubra o nosso propósito é a gente se movimentar na direção do que Deus vai nos designar. E isso só ocorre com a nossa comunhão com Ele. Isso vai se revelando, a nós. Por que eu digo que vai se revelando, né? O que é revelado? Algo que já existe. A Bíblia fala que tem um livro escrito a nosso respeito. Nós fomos sonhados, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer, que o meu propósito e o seu propósito é implementar o reino de Deus na terra. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso maior propósito, é trazer a cultura do céu para a terra. Através de quê? Através da nossa vida, indo na padaria, indo no supermercado, comprar um pão, levar nosso filho na escola, ir para o nosso trabalho, para a faculdade. O que você fizer, varrendo o chão, lavando louça, o que você fizer, é possível você trazer o reino do céu para a terra. E que cultura é essa do céu? Sabe qual é a cultura do céu? Não roubar, não matar, não dar falso testemunho, ser íntegro, ser inteiro naquilo que você faz, não fazer fofoca, ser manso, ser alegre, não acusar, mas acolher, né? Porque às vezes a nossa tendência humana, eu já fiz isso, ainda faço às vezes com as minhas filhas. Ao invés de você ensinar o certo, você acusa por estar fazendo o errado. Esse não é nosso papel, né? A Bíblia fala que acusador é Satanás, esse é o papel dele. Então, às vezes, a gente perde alguém porque nós não sabemos acolher aquela pessoa, nós queremos apontá-la primeiro. Então, essa não é nossa parte. O inimigo ele já se encarrega de fazer isso aqui na consciência de cada um. Então, nós podemos disciplinar, corrigir, aconselhar. Esse é o nosso papel, é isso que combina com quem Jesus é, né? Então, reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas, né? Ele está no controle, Ele está no trono. E isso nós mostramos não sendo ansiosos. Pregar a Jesus aonde nós formos, ser uma carta viva de Deus. Então, essa manhã, eu quero que isso fique registrado no seu coração. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, implantar o reino de Deus na terra. E isso só é possível, né? Dar a outra face. Se alguém te bateu aqui, você dá aqui. Se alguém te pegou a capa, você vai dar a túnica. Como que isso é possível? Como que isso humanamente é possível? Não é, gente. Nossa carne muitas vezes não deixa. Isso só é possível, viver a cultura do céu só é possível tendo comunhão com Deus. É no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus que essas coisas se tornam possíveis aqui na terra, né? Isso só se dá a partir do nosso relacionamento com Deus. Mas uma coisa que eu quero que fique bem gravado na sua mente e na minha mente: isso não se dá parado. Isso se dá em movimento, atirando flechas, fazendo tentativas, buscando ao Senhor, buscando no Senhor. Ele vai trazendo revelação e entendimento, né? É Ele vai nos mostrar. É impossível você se entregar a Deus e não ter dele um retorno a respeito de quem você é, a respeito do que ele sonhou, a respeito do que ele planejou para mim e para você. Deus tem sonhos a nosso respeito. A Bíblia fala no Salmo 139 que quando nós éramos a substância ainda informe, todos os nossos dias foram escritos e contados quando nenhum deles ainda havia. Tem coisas a seu respeito que Deus quer te revelar.
Só que é assim, eu me lembro até da professora da minha filha, da tia Laís. Nesse tempo de pandemia, onde eles estudaram online, ela nunca passava a atividade toda da semana num dia para a gente imprimir ou copiar. Ela sempre passava pausadamente, porque ela dizia, não, senão vocês pegam um dia só e fazem tudo com eles. E o importante é a constância, eles fazerem todos os dias e horários certos para fazer, para eles terem uma rotina. Deus também é assim. Com certeza a tia Laís aprendeu isso com Deus. Nós precisamos de constância no nosso relacionamento com Deus. Se Ele chega e diz para mim, Tatiane, olha, eu tenho isso para sua vida, você vai fazer isso, você vai alcançar isso, eu tenho esse sonho para você. Sabe o que eu ia fazer, gente? Eu ia atropelar tudo. Eu ia fazer tudo ao meu próprio entendimento, com as minhas próprias mãos. Não é isso que Deus quer para nossa vida. É pausadamente, dia após dia. Era assim que Ele ia no paraíso falar com Adão e Eva, né? Sempre na viração do dia eles tinham uma visita especial. Sempre na viração do dia eles tinham uma revelação importante a respeito da vida através do próprio Deus. Como aquele pai ou aquela mãe que trabalhou o dia todo e chega no final do dia para dar aquele carinho para os seus filhos. Assim é Ele conosco, assim é Ele para com a nossa vida. Só que sabe o que acontece? Às vezes os sonhos dele, o que ele escreveu a nosso respeito, não combinam com aquilo que a gente sonhou. Não combina com aquilo que o nosso pai e a nossa mãe desejou pra gente. Não combina. Então começam a haver divergências no nosso pensamento, porque a gente gostaria que essas pessoas importantes para nós fossem agradadas pelo nosso comportamento. E não há nada de errado com isso. O que há de errado é quando agradar aos outros passa a ser mais importante do que agradar a Deus. Aí nós começamos um caminho de morte. Não é um caminho bom. Eu lembro que a minha pastora, um dia ela falou que como ela tinha um cargo muito bom, né, na vida dela, inclusive ela tinha uma vida já estabelecida e ela começou a nascer o chamado pastoral no coração dela, ela tinha vergonha de dizer, porque ela sabia que as pessoas iam falar que ela era louca de deixar a vida dela como ela tinha já estabelecida para viver algo totalmente desconhecido para ela. Então, nós não podemos nos deixar levar pelo desejo de agradar as outras pessoas e não agradar o Senhor, porque é agradando a Ele que a nossa vida ela é plena, que nós vivemos um sentimento de plenitude ainda aqui na Terra, Então, não se acanhe em frustrar as expectativas de quem te rodeia. Ouça as pessoas com carinho, porque quem nos conhece tem muito a dizer a nosso respeito. Mas se isso for conflitante com a vontade que Deus tem para a sua vida, vá de acordo com a vontade de Deus, agrade-o, porque é isso que vai trazer cada vez mais o estabelecer de Deus para a sua vida. Né? Não podemos deixar nada nos distrair. Precisamos ter constante e cada vez mais profunda comunhão com Deus. E isso nos trará alegria, paz, contentamento, né? Outra coisa que eu gostaria de enfatizar e que eu já disse essa semana: nada poderá nos parar. Nada. Eu tenho Jesus como um homem imparável, porque mesmo ele sendo um homem que passou por dores, nada pôde parar Jesus por conta da profunda comunhão que ele tinha com Deus. Então, nós jamais seremos paralisados. Nós podemos até precisar descansar. Isso é sábio. Nós podemos até precisar descansar, mas nunca mais nós vamos viver uma paralisia. Nem a dor física, nem a dor mental. Nada, nem o pecado, nem a morte. Nada poderá nos parar. Existem pessoas... Os próprios discípulos são exemplo disso, gente. Depois de morto, a voz deles ecoam até hoje. Nada poderá parar a mim e a você, se nós estivermos realizando o plano e o propósito de Deus na terra. Que Deus abençoe nosso domingo, que hoje possa ser um dia inteiramente para o Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. Que hoje possa ser um dia de descansar no colo do Pai. Que hoje possa ser um dia de fazer planos para uma semana inteira que Ele tem para nós, mas na certeza de que os passos são confirmados por Ele. Um grande beijo.